Olá a todos! O nosso tema de hoje é o bem sofrer, um tema que sempre é bem-vindo, porque nós precisamos refletir sobre as dificuldades da nossa vida e como nós lidamos com elas. E afinal, quem não tem dificuldades em sua vida? Todos nós temos. E agora eu quero iniciar perguntando o seguinte: problema é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E a resposta para essa questão é depende. Depende do quê? Depende se nós utilizamos antolhos ou não. O que é um antolho? Antolho é aquele acessório muito utilizado pelos animais para limitar a visão. Sabe, a gente já viu muito isso em cavalos, por exemplo, que o cavalo não consegue olhar para o lado, ele só olha para frente aqui, ele fica com uma visão restrita quando ele utiliza antolho. E nós, de uma forma voluntária, nós utilizamos antolho em nossa vida. E quando nós utilizamos antolho, a nossa visão fica restrita, limitada. E para a pessoa que usa antolho, problema é uma coisa ruim. Ponto. Para a pessoa que não utiliza antolho, ela já tem uma visão mais abrangente, problema é uma coisa boa, porque é uma oportunidade de crescimento. Então a proposta para nós, hoje, com essa nossa conversa sobre o bem sofrer, é que todos nós retiremos o antolho que nós usamos. Retiremos. Se nós temos uma visão muito restrita, que nós retiremos e possamos ficar com uma visão um tanto quanto mais abrangente e entender essa questão das dificuldades, dos obstáculos, dos problemas. A questão agora é: o que é um problema? Um problema nada mais é do que algo cuja solução está um patamar acima, um degrau acima ou mais degraus da onde eu estou hoje. Porque se a solução estivesse no mesmo degrau, eu não consideraria um problema. Seria uma coisa banal ali da minha vida, uma coisa que eu enfrento no meu cotidiano de uma maneira muito tranquila, sem tensão nenhuma, sem ansiedade, sem preocupação, sem nada. Porque a solução estaria no mesmo degrau que eu estou hoje. Mas problema é quando a solução está um degrau acima ou mais degraus. Estando um degrau acima ou mais, me obriga a crescer. Ou seja, problema, oportunidade de crescimento. É interessante que todos nós tenhamos a ciência que todo problema tem três elementos. Todo problema, não importa qual seja. Primeiro elemento, todo problema tem uma solução. A gente só precisa procurar onde está essa solução. E eu digo para vocês, a maioria dos problemas tem mais de uma solução e eu posso ainda escolher por qual delas eu vou optar. O segundo elemento que todo problema tem é uma lição para a nossa vida. E aí está o grande segredo. Nós precisamos aprender com as dificuldades, aprender com os problemas. Esse é o segredo. E o terceiro elemento que todo problema tem é um prazo de validade. Gente, a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, ela vai acabar. Mais dia, menos dia, sei lá, mais ano, menos ano, essa dificuldade vai ter um fim. Então, toda dificuldade tem um prazo de validade. E o prazo de validade está muito relacionado com o segundo elemento, que é a lição. Porque o que acontece? Todo problema quer nos ensinar uma lição. Quando nós de fato aprendemos a lição que esse problema quer nos dar, esse problema não tem mais razão de ser. E ele desaparece da nossa vida. É lógico que outros problemas virão para que eu aprenda outras lições, e assim é a nossa marcha evolutiva, assim é o nosso progresso, mas se eu quero que um dado problema desapareça da minha vida hoje, eu tenho que, de verdade, aprender a lição que esse problema quer me dar. Vão vir outros, para que eu aprenda mais lições e cada vez cresça mais. E nós precisamos saber também que tudo o que acontece em nossa vida não é por acaso. O que Deus quer de nós?
Deus quer transformar essa pedra bruta que nós somos hoje em diamantes. Esse é o projeto que Deus tem para nós. E então, os problemas, as dificuldades, os obstáculos são uma importante ferramenta que Deus tem para Ele conseguir isso. E ir burilando o nosso espírito, burilando as nossas arestas. Tem uma frase de Emmanuel que diz assim: as pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus ao nosso respeito. Ou seja, aonde eu estou hoje, com quem eu estou hoje, se eu fizer uma análise das pessoas que estão ao meu redor, da onde eu estou, eu já sei o que Deus quer de mim. De repente, Deus quer que eu esteja trabalhando a paciência, Deus quer que eu esteja trabalhando a resiliência, e assim vai. As pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus ao nosso respeito. Didaticamente, vamos dizer o seguinte: existem dois tipos de dor. Tem a dor que nos machuca, magoa, fere, e tem a dor que nos modifica, a dor que nos muda, a dor que nos causa crescimento. Ou seja, vamos lá, a dor que nos magoa, a dor que nos muda. Quando a gente está sofrendo, qual dor que nós optamos? Porque nós podemos escolher. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, é a dor que nos magoa ou a dor que nos muda? E ainda didaticamente dividindo, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de problemas. Aqueles que a gente pode fazer alguma coisa e aqueles que a gente não pode fazer nada. Por exemplo, eu estou desempregado. Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Sim. Eu posso gastar sola de sapato. Eu pego e saio andando por aí e vou conversando com as pessoas, com os comerciantes, com as empresas, distribuo meu currículo, eu converso com os meus amigos, com os meus contatos todos, e assim vai. Sabe? Eu tenho algo para eu fazer. Eu não preciso ficar lá de braço cruzado esperando alguém vir me procurar. Ponto. Agora, tem certas coisas que eu não posso fazer nada. Por exemplo, a desencarnação de um familiar meu, de um ente querido. O que eu posso fazer? Aliás, eu posso fazer algo sim. Eu posso orar, eu posso me resignar, posso fazer isso, mas naquele momento eu não consigo trazer o meu familiar novamente à carne ali da forma que era. Percebem a diferença? Então tem situações que eu posso fazer algo e situações que eu preciso aceitar, me resignar. E aí tem uma frase de Reinhold Niebuhr que é muito interessante. Ele diz assim: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Gente, se nós tivéssemos esses três itens aqui em nossa vida, a nossa vida seria muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais leve. Serenidade, coragem e sabedoria. A gente saberia quando agir, quando ir em frente e quando se resignar e aceitar. Ó, vou repetir: serenidade, coragem e sabedoria. Tem uma história em que um certo mestre estava prestes a se aposentar e ele tinha dois discípulos que ele considerava aptos a assumir a sua função ali, assumir o seu lugar como mestre. Só que ele não sabia por qual dos dois decidir, qual dos dois optar. Ele fez um desafio. O desafio era o seguinte: empreender a subida de uma grande montanha com feijões dentro do sapato. E quem chegasse primeiro seria o novo mestre. E esses dois discípulos estavam lá, dia e horário marcado, os dois iniciaram a subida. Só que um deles, no meio ali da subida, ele parou, não tinha condições mais, tirou o sapato, bolhas de sangue ali no pé dele, sem condições. E ele viu o seu
entre aspas, adversário, na verdade o seu colega, né, terminando de subir aquela montanha. Então ele foi cumprimentar o seu colega e perguntou, nossa, mas como é que você conseguiu realizar algo tão complicado, subir essa montanha toda com os feijões no teu sapato? E o colega dele respondeu, antes de subir a montanha, eu cozinhei os feijões. Vamos deixar agora qualquer coisa assim de trapaça em relação a essa história. Não vamos abordar isso. Vamos pegar pelo seguinte: carregando feijões ou carregando problemas, sempre existe uma forma de deixar a vida mais leve. Isso que a gente vê por aí muitas vezes, duas pessoas sofrendo dos mesmos problemas. Só que uma pessoa, ela vive ali naquele clima ruim, vive mal, baixo astral, e outra pessoa vive bem. Ela está enfrentando ali dificuldade, ok, mas ela consegue viver de uma forma leve, consegue sorrir. O que ela está fazendo? Ela está cozinhando o feijão dela. Vamos cozinhar os nossos feijões, vamos deixar a nossa vida mais leve. Existe uma maneira de deixar a vida mais leve, vamos deixar. Não vamos levar essa vida torturante, uma vida complicada, ranzinza. Para que isso? É pior. É preciso deixar bem claro que felicidade não é a ausência de males. Tem muita gente que acha que eu só vou ser feliz quando eu não tiver problema nenhum na vida. Aí sim eu vou conseguir ser feliz, vou conseguir sorrir. Não, peraí, aí não vai dar certo. Por quê? Não existe nesse planeta nosso de provas e expiações alguém que não enfrente dificuldade. Todos nós enfrentamos. Querer assim, eliminar os problemas da nossa vida é querer uma felicidade de flor de estufa. Sabe? A florzinha fica lá, não enfrenta intempérie nenhuma, não enfrenta chuva, nem vento, nem frio, não enfrenta nada. Felicidade de flor de estufa. Isso não existe. Gente, a mágica, o grande segredo, gente, não é fazer desaparecer os problemas. O grande segredo é você você mudar a forma de encarar os problemas. Esse é o segredo. Shakespeare diz pra gente assim: sofremos demais pelo pouco que nos falta e alegramo-nos pouco pelo muito que temos. E essa frase é muito verdadeira. Quanta coisa que a gente não tem de positiva em nossa vida e a gente não valoriza. E de repente estamos com poucos problemas ali, enfrentando ali, batendo a cabeça para resolver esse problema. E para a gente é aquilo que a gente valoriza, são os problemas, são as dificuldades, os obstáculos. E não dá a devida atenção para todas as bênçãos que nós temos. A vida de todos nós é como se fosse um quadro branco, com um pontinho vermelho lá no meio. Toda a área branca representa as bênçãos. O pontinho vermelho representam os problemas, as adversidades, as dificuldades que eu preciso superar. Só que normalmente como que nós enxergamos a nossa vida? A gente enxerga somente o pontinho vermelho. Só o pontinho vermelho. E a nossa vida vira um quadro vermelho. Não conseguimos mais enxergar a área branca, as bênçãos que nós temos. E quantas vezes, por desconfortos mínimos, coisa pequena, a gente já não está reclamando. Tinha um jovem que ele trabalhava, tinha que acordar bem cedinho, a cidade que ele morava era muito quente, e o trabalho dele exigia roupas formais. Então ele ia com aquela roupa formal, a cidade quente, e no trabalho o ar-condicionado nunca funcionava. Então ele suava o dia inteiro no trabalho dele, e tudo que ele queria ao final do dia era voltar para casa e tomar um banho bem relaxante e descansar. Só que aquele jovem ainda tinha que ir para a faculdade à noite. E a faculdade ficava a 10 quadras do trabalho. Não compensava pegar um ônibus a mais ali só para aquele trecho. Então ele fazia a pé. E sempre nessa caminhada ele ia se lastimando, ele ia se queixando da vida, ali pensando, né? Ia reclamando.
Nossa, por que eu moro nessa cidade quente? Por que eu tenho que ficar trabalhando? Por que eu tenho que ir para a faculdade? Por que eu tenho que ficar caminhando e não tenho um carro? E assim ele ia pensando. Todo dia essa caminhada, todo dia esse queixume. E numa dessas caminhadas, ele estava subindo ali a rua e ouviu que lá no alto lá tinha alguém assoviando uma melodia bem harmoniosa. Então ele apressou o passo ali para ver lá no alto da subida quem que estava assoviando aquela melodia. E ele viu, era uma pessoa que não tinha nenhuma das pernas e estava ali rastejando na rua, rastejando para poder se locomover. E essa pessoa assoviava e cumprimentava as pessoas que cruzavam com ele, e sorria. Sorriso que aquele jovem não dava há muito tempo. E nesse instante caiu a ficha dele. Nesse instante ele pensou assim, nossa, quantas pessoas não dariam qualquer coisa para trabalhar e eu fico reclamando? Quantas pessoas não dariam qualquer coisa para fazer uma faculdade e eu fico aqui reclamando? Quantas pessoas que não dariam qualquer coisa para ir daqui até ali sem depender dos outros e eu estou reclamando de caminhar? E será que nós não estamos assim em nossa vida? Valorizando excessivamente o pontinho vermelho e esquecendo de todas as bênçãos que nós temos? O sofrimento tem a dimensão que nós lhe damos. O problema tem a dimensão que nós lhe damos. Então não importa qual dificuldade seja, quem determina o tamanho do problema somos nós. É por isso que sempre que as pessoas ali passam pelo mesmo tipo de problema, cada uma vai ter uma certa visão e vai estabelecer um tamanho para esse problema. Cada pessoa vai estabelecer um tamanho diferente. Gente, lembra ali do pontinho vermelho que eu falei há pouco? É por isso que você está adiando a sua felicidade? É por causa desse pontinho vermelho. Quem escolhe é você. Seguindo, qual que é a visão que nós temos dos obstáculos? Imaginemos que nós estamos num salão agora. Todos nós estamos num salão. E eu falo assim, ó, pessoal, quem não quer problema na vida, quem não quer dificuldade nenhuma, vem para cá. Quem quer sofrer um pouquinho só vem aqui, fica no meio do salão. E quem quer sofrer, né, quer ter dificuldade, vem para cá. Vocês acham que a maioria das pessoas iria para onde? A maioria das pessoas, sem dúvida, iria aqui, ó. Para onde? Ó, aonde as pessoas não iam sofrer. Só que é interessante fazer esse exercício, porque essa é uma visão que nós temos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, quando nós estamos no plano espiritual, lá, dependendo do nosso mérito, nós participamos do planejamento reencarnatório. Dependendo do nosso mérito. Isso fica bem claro em obras de André Luiz, Missionários da Luz, posso citar para vocês. Tem um capítulo exatamente sobre isso. Dependendo do nosso mérito, nós participamos do planejamento reencarnatório. E, estando sem a veste carnal, nós percebemos melhor os nossos defeitos todos, nós temos uma impressão melhor do tamanho das nossas dívidas passadas. Então a gente, então eu vou reencarnar, eu tenho que aproveitar essa minha encarnação. Eu tenho que aproveitar. Então pode colocar um defeito aqui para mim, uma dificuldade aqui, 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 aqui. Muitas vezes nós escolhemos dificuldades, aí nós reencarnamos, vem o véu do esquecimento e nós reclamamos das dificuldades que talvez nós tenhamos escolhido. Pode ser. Por que nós estamos reencarnados? Não é para reencarnatur. Apesar do nosso planeta ser belíssimo, paisagens belíssimas, a gente não está aqui só para passeio, só de bonito. Nós temos compromissos seríssimos. Nós estamos aqui para provar, espiar e cumprir tarefas. No item espiar, temos muito pouco para espiar. Temos muito. Provas, temos muito pouco para provar. Muito. Então assim vai. E nós temos que ter uma visão diferente das dificuldades. Sabe aquela coisa de retirar um antolho?
Quando a gente retira o antolho, nós começamos a perceber, nossa, realmente, as dificuldades estão aí como oportunidade de crescimento, como oportunidade de expurgar coisas passadas e assim vai. A gente sabe que Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é perfeito, não cai uma folha sem que Deus saiba. Deus sabe de tudo. Tudo no universo é perfeição. Tudo no universo está tudo certo. E aí tem muita gente que diz assim, Deus acertou no universo inteiro, acertou em tudo, só errou na minha vida. Será? Não. Deus acertou em tudo. Deus sabe cada folha que cai. E Deus sabe dos nossos problemas. E detalhe, Deus nunca coloca fardos mais pesados do que a gente suporta. Então, se nós estamos enfrentando uma dificuldade hoje e achamos que não temos condições de enfrentar, estamos enganados. Porque Deus não colocaria essa dificuldade para nós se nós não aguentássemos. Nós temos condições de suportar essa dificuldade e superar o obstáculo? Sim, temos condições. A grande questão é, muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. A gente não entende. É igual um bebezinho que vai tomar vacina. O bebezinho, quando ele vai tomar vacina, ele chora com a picada. Ele não imagina o benefício daquela picada. Mais tarde, quando esse bebezinho virar um adulto maduro, ele vai perceber que a picadinha não foi nada frente aos benefícios que aquela vacina deu para ele. E mais tarde, quando nós formos espíritos maduros, vamos perceber que essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje não foram nada frente a todos os benefícios que nós tivemos devido a ela. Um outro ponto é que nós temos livre-arbítrio e nós temos a questão da lei de causa e efeito. Então, nós podemos escolher o caminho. Para onde a gente quer ir? Só que o caminho que a gente escolher tem uma consequência. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. E isso é muito libertador, porque dá a noção que não existe vítima. Ninguém é vítima. Ninguém. Não existe coitadinho. Elimina a ideia de vítima, elimina a ideia de coitadinho. Todos nós somos responsáveis. Sabe? Nós semeamos, nós colhemos, somos os responsáveis e estamos aqui no nosso processo evolutivo, nosso processo de aprendizado. Então nós estamos vivendo no lugar certo, com as pessoas certas, com as enfermidades, limitações certas, e essa fala minha agora não é para sugerir acomodação, mas é para sugerir não se revoltar jamais. Não podemos nos revoltar. E aí tá. A partir de agora vamos fazer o quê? A partir de agora vamos falar do que nós não podemos fazer perante os problemas. O que a gente não pode fazer? O primeiro item é justamente esse. Não podemos nos revoltar diante das dificuldades. A revolta gera sofrimento que não redime, apenas prolongam os nossos padecimentos. A pessoa que está enfrentando uma dificuldade fica lá magoada, remoendo aquilo, sofrendo com aquilo, acha que está resolvendo alguma coisa com aquela dor? Não está resolvendo nada. A primeira proposta pedagógica da providência divina para nós sempre é o amor. É a primeira proposta. Mas se nós formos teimosos, se nós formos rebeldes, não vai por amor, não vai por amor, aí vai pelo quê? Não vai por amor, vai pela dor. E aí tem uma característica que nós temos que é o egoísmo, que é o orgulho. Quando nós enfrentamos a dor, infelizmente, o que acontece? Nós nos revoltamos. E aí nós entramos na nossa marcha evolutiva num ciclo de revolta, dor, revolta, dor, revolta, dor. Esse ciclo vai me deixar estagnado em minha marcha evolutiva. E eu só vou sair desse ciclo quando eu me resignar, quando eu aceitar.
aceitar ali a dificuldade, aceitar a dor. Aceitei, pronto. Aí eu sigo na minha marcha evolutiva. Outra coisa que nós não podemos fazer diante das dificuldades é ficar ruminando, é ficar remoendo e pensa naquilo e pensa naquilo. Ressentimento é o ego doente que não admite o ocorrido. A pessoa passa por um problema e ela pensa assim, não, isso não pode ter acontecido comigo, deixa eu pensar de volta. Isso não pode ter acontecido, deixa eu pensar de volta. E nisso, a pessoa pensa no problema dela, ela pensa no infortúnio dela milhares de vezes. E ao invés de sofrer uma vez que seja, não, ela sofre milhares de vezes dentro da cabeça dela, dentro da mente dela. A coisa ruim aconteceu há 15 anos atrás. 15 anos. Mas ela sofre como se tivesse acontecido agora de manhã. A intensidade, a dor dela é como se tivesse acontecido agora. Então, não podemos ruminar, não podemos ficar remoendo a dor. É uma insensatez da nossa parte. Outra coisa que nós precisamos cuidar muito e não podemos fazer diante das dificuldades é a preocupação. Aí eu estou entrando na seara de problemas que talvez nem existam. Existem pesquisas que dizem que 90% das coisas que nós nos preocupamos não chegam a acontecer. Ou seja, fiquei pensando coisa ruim, pensando negatividade, aquilo nem acontece, aquilo nem é do jeito que eu fantasiei. Eu fico pensando, quando eu for lá falar com fulano vai ser complicado e ele vai brigar e chega lá, falo com fulano e o fulano diz assim para mim, tá bom. E pronto, foi uma situação tranquila, deu tudo certo. Só que na minha cabeça, como é que eu fantasiei? Nós temos uma mente hollywoodiana, é uma mente muito criativa. Por exemplo, mandei mensagem para alguém. Aí eu vi lá que deu os 2 pontinhos, ficou azul, a pessoa visualizou minha mensagem, só que ela não me respondeu. Automaticamente eu penso o quê? Eu penso, nossa, fulano não gosta de mim. Fulano me odeia, ele não vai me responder. Por que ele não está me respondendo? Ele não gosta de mim. E assim vai. Sendo que na realidade, o que aconteceu? Fulano viu minha mensagem, ia me responder e chegou alguém ali e interrompeu ele ali na hora que ele ia responder. Aí passou, ele esqueceu tal, mas não tem nada disso que ele me odeia, que ele não gosta de mim. Ele gosta de mim, sabe? Só esqueceu de responder. E o que tem isso? Só que a minha mente hollywoodiana inventou o quê? Muito cuidado com a preocupação. Grande parte do sofrimento que nós temos em nossa vida são sofrimentos que só existem aqui na minha cabeça. No mundo ali que a gente vive ali, não está acontecendo isso. Está tudo aqui dentro. Outra coisa que nós não podemos fazer perante as dificuldades é praticar o coitadismo. Porque quando a gente se diminui, o problema aumenta. E muita gente gosta de se sentir coitada. Isso é complicado, porque essa pessoa pega o seu potencial e joga no lixo. E aí fica mais difícil para sair do fundo do poço. Fica mais difícil. A pessoa vai sair, vai levar mais tempo, mas, enfim, ela se diminui e o problema aumenta. Outra coisa que nós não podemos fazer é nos abandonar. Então, numa fazenda, tinha um poço abandonado. E nesse poço caiu um cavalo. Ele estava andando por lá, caiu. Caiu sem querer. E era um poço fundo. Os empregados da fazenda perceberam isso e foram correndo avisar o dono, caiu um cavalo lá, o que a gente vai fazer agora? Eles foram lá juntos, analisaram a situação e viram que seria complicado tirar o cavalo de lá, seria até caro. Então, vamos fazer o quê? Vamos tampar o poço e aí não corre o risco de outro animal cair lá, aumentando ainda mais o prejuízo do dono da fazenda. E começaram então os empregados lá, pasada de terra por pasada de terra. Só que a terra caía no dorso do cavalo,
O cavalo sacudia, a terra ia para o chão e assim foi indo. Pasada de terra por pasada de terra. Caía no dorso do cavalo, ele sacudia, a terra ia para o chão, ele foi subindo, 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 saiu do fundo do poço. O que a gente pode extrair dessa história? Vamos lá. Primeiro, o cavalo não se entregou. E a gente também não pode se entregar. Segundo, nós podemos entender pasadas de terra como sendo problemas. E quantas vezes em nossa vida a gente não está lá no fundo do poço e de repente vem mais problema, mais problema, mais problema. E mal sabemos nós que talvez sejam justamente os problemas que vão nos tirar do fundo do poço. E terceiro, o cavalo caiu lá sem querer. Quantas pessoas que não se jogam no fundo do poço de propósito? E são dois serviços, porque a gente é um serviço para se jogar no fundo do poço e outro para sair, porque a gente vai sair. Pode ser que demore, mas a gente vai sair. Então são dois serviços. Não vamos nem se jogar. Outra coisa que a gente não pode fazer perante as dificuldades é a corrente do mal. Isso a gente vê muito por aí. Vê muito mesmo. Quando uma pessoa chega com uma carga de energia negativa ali para nós, o que a gente faz? A gente acalma a pessoa, interrompe a corrente do mal ali, ou a gente pega aquela carga energética negativa e passa adiante. A gente fica mal e aí leva essa carga para casa, aí contamina aquelas pessoas que a gente mais ama. Enfim, a gente passa para frente a corrente do mal. O que a gente faz? Então tem uma história do espírito Neil Lúcio que eu vou adaptar aqui. Um certo dono de uma oficina despediu um empregado seu. E esse empregado, ele escreveu um e-mail muito mal criado. Assim, palavrões, ameaças, isso e aquilo. O dono da oficina mecânica, quando viu aquele e-mail, ele ficou muito mal com aquilo. E pegou toda a energia negativa e chamou ali o subgerente dele. E descarregou aquela energia no subgerente. O subgerente também ficou mal com aquilo, estava chegando a hora do almoço, foi para casa almoçar, descarregou a energia na mulher. A mulher na empregada. A empregada chutou o cachorro saiu disparado e mordeu a primeira pessoa que ele viu na rua. Essa pessoa que ele mordeu na rua ficou furiosa, ficou com muita raiva. E aí, na farmácia, ela destratou o farmacêutico. O farmacêutico ficou mal com aquilo e estava na hora de terminar o expediente dele, foi para casa e na casa a mãe dele morava com ele. E ele destratou a mãezinha dele. E a mãezinha falou: calma, meu filho, eu sei que eu sou um peso para você. Esse farmacêutico falou um monte de besteira para a mãe dele. Calma, meu filho, eu sei que eu sou um peso para você, mas eu te amo, meu filho, eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. E deu um abraço forte no filho. E naquele instante o filho foi caindo em si. E percebeu quanta besteira ele não falou para a mãe dele, como ele destratou a mãe dele naquele momento. E falou: desculpa, mãe, desculpa, eu não queria ter dito tudo aquilo, eu te amo, mãe. E foi. De todos esses personagens, quem interrompeu a corrente do mal? A mãezinha do farmacêutico. E todos os outros alimentaram a corrente do mal. E nós, na nossa vida, quando alguém nos distrata, o que a gente faz? A gente é aquele que alimenta a corrente ou é aquele que interrompe? Então agora, já se aproximando do final aqui da nossa conversa, da nossa palestra, gente, frase de Augusto Cury: os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. E aqui é algo muito complicado, porque nós podemos escolher pelo caminho da porta larga ou o caminho da porta estreita. E normalmente nós escolhemos pelo caminho da porta larga. Quando a gente adentra o caminho da porta larga, a gente vai enfrentar ali muitas dificuldades, obstáculos, vai tropeçar, vai sofrer, vai padecer naquele caminho, sendo que esses obstáculos todos
fazem parte de um caminho que nós nem sequer deveríamos estar percorrendo. O caminho é outro, o caminho da porta estreita. Vão ter obstáculos nesse caminho da porta estreita? Vão, lógico que vão. Só que o caminho da porta estreita é um caminho iluminado por Jesus. É muito mais fácil olhar o obstáculo ali, ó, desviar, superar e seguir adiante. Se por um acaso eu tropeçar, é muito mais fácil eu me levantar. É um caminho que eu estou respaldado por Jesus. Uma coisa importantíssima para nós fazermos em nossa vida é pensar antes de agir. Se nós pensássemos antes de agir, nós evitaríamos muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Quantas dificuldades que nós enfrentamos hoje que é fruto da nossa intempestividade, que é fruto do nosso impulso, porque a gente fala sem pensar, porque a gente age sem pensar. Então, vamos pensar antes de agir, vamos pensar antes de falar. E um outro detalhe, se nós pensarmos com serenidade, a gente vai fazer escolhas muito melhores. E como é que a gente faz para pensar com serenidade? Elevando o nosso padrão vibratório, porque a gente aí fica suscetível a ter ali boas intuições, boas inspirações de amigos espirituais, de espíritos benfeitores. Aí as ideias vão ser muito melhores e, consequentemente, as nossas tomadas de decisões também vão ser muito mais acertadas. E para elevar o padrão vibratório, nada melhor do que uma oração. Gente, tinha um mestre que estava prestes a se aposentar. E ele deixou com um discípulo dele 2 caixas para dar uma última lição para esse discípulo. Discípulo, ó, pega essas 2 caixas aqui para você, a número 1 e a número 2. A número 1 você só vai abrir quando tua vida estiver tudo dando certo. Tua vida estiver tudo ok, família ok, trabalho ok, saúde, tudo ok. E a caixa número 2 você só vai abrir quando tua vida estiver de pernas para o ar. Ok. Então, os anos se passaram, e tudo na vida daquele discípulo estava redondinho, estava tudo certo na vida dele. Estava tudo ali no trilho. E ele lembrou da caixa número 1 e abriu. Tinha um bilhete dentro, escrito: "Isso passa". Foi um banho de água fria para aquele discípulo. E passou o tempo e realmente aquilo passou. A família já não estava tão legal, o trabalho já não estava tão legal, a saúde já não estava tão legal, a vida virou de pernas para o ar. E ele lembrou da caixa número 2. Foi lá e abriu também, né, conforme a orientação do seu mestre, anos atrás. E aí estava escrito, tinha um bilhete escrito nessa caixa assim: "Isso também vai passar". Nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. Tem momentos que nós estamos com tudo certo, tem momentos que está tudo errado. Momentos de oportunidade e momentos de adversidade. Momentos de bonança e momentos de tempestade. O grande segredo é aprender a viver bem, não importa o tipo do momento ali, não importa se está tudo dando certo ou tudo dando errado. A gente tem que saber viver bem nesses 2 momentos. Quando tiver tudo dando certo, que nós aproveitemos o momento e não fiquemos preocupados assim, quando que isso vai passar? Não, vamos aproveitar o momento bom. E quando tiver tudo dando errado, vamos aproveitar para aprender as lições. O que esse problema quer me ensinar? E aliás, quando tiver tudo dando certo, também vamos aprender lição, porque em todos os momentos da vida a gente pode aprender. Então, gente, tudo passa. E agora, para encerrar, quero deixar 2 frases, uma de Bezerra de Menezes e uma de Joana de Ângeles. Bezerra primeiro: "Não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual". Tudo é para a nossa evolução. E a frase de Joana é: "Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar". Se nós estamos tendo muito tempo para chorar hoje, é porque de repente está faltando o quê? Faltando trabalho.
vamos atrás do trabalho, porque trabalho tem. Servir aos outros, nós sempre temos essa possibilidade. A gente sempre pode servir, porque tem muito trabalho para a gente poder realizar. E quanto mais a gente realiza pelo outro, menor o nosso problema fica. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.